Pode. Pode passar, tranquilo. O Antônio Navarro de Andrade tinha publicado o primeiro romance que se passa em Arraial do Cabo. Ah, sim. E aí nessas minhas pesquisas eu vi que ele estava lançando, isso eu acho que em 2015, 2016. Entrei em contato com ele, porque eu queria ler o livro dele justamente para pegar material. E aí a gente se tornou amigo depois disso. Foi quando a gente se conheceu. E como eu estava dizendo lá no início da entrevista, meu ponto de vista como cristã, embora, como eu disse, não que eu queira pregar ou que os meus livros sejam evangélicos. Então no início isso era bem explícito, né? Mas depois eu fui amenizando, porque eu não queria nichar os meus livros, que fossem só para cristãos. Porque eu, por exemplo, como leitora, dependendo do livro, até cristão ou espírita, eu não me interesso muito. Eu gosto de romance, coisas que, às vezes ali, esses assuntos eles entram, mas não como uma coisa muito panfletária. Então, eu fui tentando, aprendendo a amenizar isso. Por exemplo, o livro de Esther, que está na Bíblia, é uma história de amor que não fala Deus em nenhum momento. Não fala a palavra Deus, nem Jesus, nem nada. É uma história. E é maravilhosa. E você vê ali toda a fé do personagem e tal. Então, essa era a minha inspiração. Mas eu estou dizendo isso tudo porque, assim, eu acho que a cosmovisão do artista, ela aparece na obra dele de alguma forma. Por mais que ele não tenha a intenção mesmo que sem querer mostrar isso explicitamente, a visão dele de mundo e a forma como ele responde as perguntas de onde vim, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui, ela aparece no quadro que ele pinta, na música que ele canta, no livro que ele escreve. Que é o exemplo que, por exemplo, às vezes sem querer você cria um personagem no seu livro que é uma pessoa que convive com você no dia a dia, ou você passou por ela na rua e te inspirou ao ponto de você criar, né? Eu trabalho muito assim, o romance já fala, a gente às vezes cria um ideal de pessoa. Às vezes as pessoas leem os romances e falam, ai, pena que não existe uma paixão desse jeito, pena que não existe um homem assim. Eu falo, não, gente, existe sim. Claro que Arraial do Cabo, por exemplo, do meu livro, é mais bonita do que Arraial do Cabo de verdade. Porque o romance é assim, né? A gente meio que enfeita a coisa. Mas eu tento colocar o mais real possível, personagens que não sejam nem totalmente maus, nem totalmente bons. Como nós, eles têm defeitos, eles têm qualidades, mas eles têm virtudes que eles vão desenvolvendo ao longo da história. Isso que eu tento passar, tipo assim, o bem vencer no final de alguma forma. As virtudes da coragem, da sinceridade, da fé, do amor, da esperança, essas virtudes, pelo problema, pelo drama que o personagem vive, ele é obrigado e ele se dispõe a desenvolver aquilo para se tornar uma pessoa melhor. Eu observo que seus livros é otimista, né? Você é otimista e tal. Mas para você construir um personagem do mal, né? Como que é isso? Uma pessoa que é otimista, ela... igual você falou, a questão do amor, acreditar naquele amor e tal. Mas para você criar um personagem do mal, como que é isso? Você tem aquela resistência, você tem que pesquisar? Não sei se é bem otimista. Eu li o livro da Poliana, por exemplo, eu achei ela muito otimista, né? Ainda mais no contexto que a gente vive hoje. No início eu fiquei com muita raiva dela, depois eu fiquei apaixonada por ela. Mas no caso da Poliana, ela tenta ver o lado bom de tudo. Ah, sim. Né? Isso que eu acho que é otismo. Não sei se eu tô errada. E eu acho que nem tudo tem um lado bom. Tem coisa que é ruim, ponto final. Quando você vê o lado bom de tudo também, vira um autoajuda, né? Aí já transforma em autoajuda. Eu acho que ainda mais no contexto de hoje, político, econômico, social, tem coisa que não tem um lado bom. Mas eu falo isso porque você já teve algum feedback de algum leitor seu que ele falou, peraí, isso aqui tá demais. Ou isso aqui, precisava porque aí eu ia falar isso. Eu acho que a minha releitura de Poliana, ou a minha inspiração de Poliana, seria ser assim, não ver o lado bom de tudo, mas enxergar as coisas boas da nossa vida, apesar das ruins. Porque a gente tende a pôr um peso muito maior numa palavra negativa de alguém. Mesmo como escritor, você tem lá
10 avaliações. Aí 9 pessoas falam que adoraram o seu livro. Aí uma detona. Em vez de você ficar feliz pelas 9, você fica triste pela uma. Na internet, tem aquela chuva de comentários nos seus vídeos, nos seus posts. Aí um monte de gente elogiando seus vídeos e tal. Aí uma pessoa que vai lá e critica, você fica mal por aquilo. E isso é do ser humano mesmo, deve ser até... A psicologia deve explicar isso, eu não sei falar. Mas as coisas ruins da nossa vida, né, num casamento, às vezes o seu marido, sua esposa faz um tanto de coisa legal, mas uma coisa chata que ele faz... Atrapalha o dia. Apaga tudo de bom e a gente não é assim, né? A gente faz coisas boas, mas a gente também faz coisas ruins. A gente tenta ser uma pessoa melhor, mas a gente também pisa na bola. Então, mesmo os vilões da minha história, eles têm o lado bom deles, entendeu? Eles mostram um pouco dessa virtude. E mesmo os heróis da minha história, eles também não são aquelas pessoas fofinhas, perfeitas, sei lá, Superman, né? Que não tem defeito nenhum. E você usa... Eu mostro isso, eles têm defeitos, eles têm coisas humanas. O humano é assim, né? Então, eu percebo que você escreve uma linguagem mais universal. Ou seja, você tem o ideal, sei lá, planos de seu livro ser traduzido, tal, alguma coisa assim? Sim, claro. Acho que todo autor, assim, de literatura de entretenimento, pop, eu acho que o sonho é ter seriado, ter filme, traduzir para várias línguas, né? Eu acho que assim, o objetivo, claro que é viver da arte. Mas a gente sabe que o artista viver da arte é muito difícil, né? A maioria dos escritores, é mais amor do que, por exemplo, que eu conheço, eles têm outras fontes de renda também. Mas isso é espalhar, imagina, seu livro na Netflix, né? Sendo filmado, no cinema. E eu acho, eu como consumidora de romance, comédia romântica, romance dramático, de filmes e livros, eu acho que o Brasil tem muita carência disso nas telas de cinema. Eu vejo filmes brasileiros assim, tem até de terror outro dia. O primeiro filme de terror que eu não tinha assistido, deve ter outros, mas eu não conhecia. Terror brasileiro, comédia, tem muito. Às vezes esses filmes sociais, né, que mostram os bastidores da política ou periferia, mas tem pouco romance mesmo. História de amor, jovem adulto, tipo os do do Nicholas Sparks, por exemplo. Né, que tem um público enorme. Não tem muito filme brasileiro assim, né? Tem aquela Bondansky, eu esqueci o primeiro nome dela, que é uma cineasta brasileira, que ela tem muitos filmes bons. Você, além da literatura, também você é amante do cinema, né? Sim, eu adoro. Mas eu não entendo muito, não, assim, pra só falar. Só consome, né? Pra, assim, ser uma crítica de cinema. E como... Eu fiz até um curso de roteiro de cinema. Você fez? Com o Cláudio Costa Val, na Escola Livre de Cinema. Me deu vontade de aprender, porque eu fiz só a disciplina de roteiro. Mas me deu vontade de fazer para ver a história do cinema. Tem paleta de cores, tem, né? Igual aquele filme lá da... Eu sou ruim de nome, depois você edita, eu sou péssimo de nome também. Tranquilo, não esquenta não. Aquele da... Não esqueço, não. Amélie Poulain. Amélie Poulain? Não lembro. Um francês, que é maravilhoso o filme. Não é só fazer o filme, tem toda uma coisa da cultura ali por trás, do contexto. Eu te perguntar o seguinte, quanto à literatura nacional, você consome mais literatura, porque romance, você comentou de questão de romance, a gente é bombardeado de romance internacional, vindo lá de fora, principalmente os americanos, tem muito, né? Então você consome mais produto nacional? Então, como é que você vê isso aí? Como escritora nacional, eu tenho me obrigado a ler mais nacionais. Livros assim, contemporâneos, eu leio muito no Wattpad, na Amazon, livros de amigas minhas, ou livros que estão bombando assim na internet. E dos clássicos? Das pessoas tipo eu, que escrevem hoje. Então, esses livros brasileiros eu leio muito. Mas os clássicos eu leio pouco, assim. Já leu? Na época da escola eu li muito Machado de Assis, José de Alencar, mas
Pedro Bandeira também, que na nossa época de juventude eu adorava. Só que eu tenho me obrigado a ler mais, porque eu leio muito clássico de fora. Eu tenho aquela coleção da Abril, então eu já li vários clássicos de fora, assim, russos, ingleses, porque eu acho que são fundamentais para todo mundo que quer escrever. Leia os clássicos. Até pra você ter uma... Beleza. A gente tá gravando, mas tá tranquilo, só. Beleza, acontece. Ô, Ana, mas eu tenho me obrigado a ler mais clássicos brasileiros, assim. Então eu tô lendo Infância, do Graciliano Ramos, já li o Vidas Secas. Tem outros lá na minha lista. Mas você consegue, além de escrever tudo que você escreve, esses vários projetos com diferentes pessoas, né? Você consegue ainda ler um livro? Nossa, eu tô lendo uns 10 livros ao mesmo tempo. Eu não consigo. Porque eu gosto muito de política, de teologia e romance, livros de escrita criativa também. Então eu confesso assim que depois da Netflix a gente acaba enveredando muito assim em seriados. E aí a hora que você tem um tempo para ler, você acaba tendo que ver um episódio que você tá doido para ver. Mas eu tenho lido muito, porque eu tenho tentado entender melhor essa coisa de direita e esquerda, de feminismo, não para militar, porque eu já tenho a minha bandeira, que é cristã e tudo, mas para entender, até para as coisas que eu discordo. E conversar também de igual compreender com a pessoa, né? por que eu discordo. Nem tudo, igual a gente falou, do ser humano, que não existe um ser humano totalmente bom nem um totalmente mau. As ideologias, as ideias, os pontos de vista, às vezes até o tipo de política que um partido faz, eu acho que tem coisas boas e coisas ruins. Não adianta também eu achar que demonizar uma coisa e endeusar outra. Então eu tento entender mesmo porque pra gente ter uma isso. visão de se aquilo é algo ruim, bom ou ruim, você tem que conhecer, senão vira preconceito, né? E eu acho que a literatura ajuda muito nisso. Com certeza. Porque eu, por exemplo, eu sou branca, cristã, classe média, e vivo num país que não tem guerra, assim, óbvio que a gente tem guerra civil e tal, mas eu tô querendo dizer assim... A tendência é que a gente fica dentro daquele cubo ali, né? Protegido e tal. A gente eu não tenho escassez de água, nem de alimento. Eu não tenho, assim... Eu sei que o cristianismo, né, os cristãos, embora isso não é muito falado na mídia, mas é um grupo muito perseguido no mundo, mas aqui no Brasil a gente ainda não sofre isso na nossa pele. Então, assim, eu entendo que eu vivo numa vida privilegiada. O povo fala de bolha, assim, eu não sei se seria uma bolha, porque a gente como artista e como escritora, a gente está sempre porque também quando a gente está na zona ideias. de conforto, isso é do ser humano, ele tende a ficar retraído ali. Enxergar além do horizonte dele é um pouquinho difícil além mesmo. do horizonte. Então, quando eu leio livros, mesmo que seja ficção, eu consigo entrar na pele do meu personagem ali, que eu tô lendo, e compreender o ponto de vista do outro, me colocar no lugar do outro. Então, às vezes, um personagem negro, ou um personagem muçulmano, ou um cigano, ou alguém de um outro, sei lá, um japonês. E até para você, igual você falou, que quando você vai construir um personagem ou citar um cenário, você pesquisa sobre aquele lugar. Então, para você também é um estudo. Né? Pessoal, estamos chegando aqui ao final da entrevista, né? Um papo muito bom, né? Obrigada. Teremos outras. Bom falar de literatura. Muito bom, né? Se puder, a gente ficar aqui horas. Mas aqui, quem está nos assistindo que ainda não leu um livro seu, por que ler Ana Faria? São livros maravilhosos, muito emocionantes. Acho que o objetivo maior da arte é emocionar. E os meus livros conseguem fazer isso. Quem gosta de romance vai gostar dos meus livros. Me acha nas redes sociais. Eu vou deixar aqui para Ana tudo Faria, aqui. Escritora. Eu tô no Wattpad, tem 2 livros meus lá completos de graça para as pessoas que gostam de ler na internet. Eu vou colocar também o link aqui, pessoal. Só jogar lá Ana Faria Escritora, vai aparecer as referências. E tem um blog também que eu escrevo algumas crônicas, chama Enquanto Somos Jovens. Vamos trocar ideia lá. Quem escreve. Qual que é o endereço? Enquanto Somos Jovens. Enquanto Somos Jovens. www.enquantosomosjovens.com
enquanto somos jovens, Beleza. .blog.com.br. Não, pode deixar que eu vou colocar aqui, pessoal. A gente tem uma confusão. Eu te Porque conheci. é no WordPress. Eu te conheci através de um festival que teve em Caeté. Eu acho que é do Mauro, né? Foi o lançamento do sim. Mauro Brandão. Né? Por isso Foi. que eu te conheci aqui. Pois é, Mas essa foi- troca de ideias, vou deixar aqui uma dica, né? Para quem gosta de escrever e quer começar, conheça outros escritores, troquem ideias, fiquei sabendo que você também é escritor. escrevo algumas coisas. Então, isso me ajudou muito, sabe? Saber por onde começar, as formas melhores da gente publicar o nosso texto, às vezes sem gastar muita grana. E a gente se lê também, porque é o que você falou. Não lê brasileiro, que é uma escritora brasileira, que quer ser lida por brasileiros, mas não lê escritores brasileiros. A gente precisa ler uns aos outros, né? Tá ok, muito obrigado, Obrigada, pessoal. Claudinei. E assim ficamos aqui, pessoal, com mais um Hoje à Noite. Muito obrigado. Tchau.